palco de horrores, zoológico humano, cenário de ações de brutalidade contra os insanos. Assim, ficou conhecido o primeiro hospital psiquiátrico da Europa e o mais antigo do mundo ainda em funcionamento. Devido à sua longa história, com mais de 700 anos, o hospital vivenciou diversos momentos. É esta a história que vamos ficar a conhecer neste vídeo. Inicialmente construído como mosteiro, no coração da cidade em terras doadas, Bethlen foi erguido em 1247 pela Ordem de Santa Maria de Belém. Esta instituição de caráter religiosa atravessou vários momentos e desempenhou diferentes funções. Em 1330, depois de se ter dedicado ao acolhimento de pobres que sofreram com a praga da peste negra, uma das pandemias mais arrasadoras que o homem já conheceu, o convento passou então a exercer a dimensão de hospital, admitindo apenas doentes mentais próximo do final do século. Nesta fase, o Hospital Bethlen passa a ser considerado como o primeiro hospital psiquiátrico da Inglaterra, sendo atualmente o mais antigo do mundo ainda em funcionamento. Como ponto de referência da história psiquiátrica, Bethlen é visto como o reflexo da brutalidade cometida na época, relativamente ao modo como acolhia os insanos. Por outras palavras, este hospital psiquiátrico, apesar de ter sido o primeiro da Europa, é referido em várias publicações como tendo uma história bastante sombria e difusa. Nestes relatos, podemos encontrar diversas descrições sobre as péssimas condições que eram facultadas aos pacientes. Por exemplo, a prática de acorrentar ao chão ou à parede os doentes considerados como violentos ou perigosos, sendo que, em regra geral, a todos se aplicava o confinamento, enjaulados em pequenas celas escuras, úmidas e sem ventilação. Paradigmaticamente, Bethlen foi visto até ao início do século XVIII como o ícone da brutalização do insano, onde a ideia de loucura estava associada à ideia de animalidade, na qual esses doentes eram domados através da intimidação, espancamento e ameaças. Neste modelo de tratamento, se assim o podemos considerar, podemos verificar que o hospital se equiparava às prisões da época, reajustando os espaços com celas improvisadas em pedra e portas maciças ou grades de ferro. Algumas dessas celas localizavam-se nas masmorras, nos pequenos espaços aproveitados por baixo das escadas ou no porão do antigo convento, em lugares que inicialmente serviam como câmaras para lixo e esgotos. Nessas celas, os loucos eram colocados em grande número e misturados. Dormiam no chão, envolvidos nos próprios excrementos e alguma palha, cobertos apenas com trapos para os mais sortudos ou totalmente nus. As amputações dos dedos das mãos e dos pés desses pacientes não eram uma prática incomum, por consequência das condições extremas de congelamento em que eram cativos. Ou seja, as extremidades do corpo, devido ao frio, congelavam e era necessário amputar. Estas formas supostamente cruéis pelas quais os insanos foram tratados foram alvo de vários estudos apontados por diversos autores contemporâneos. Se quiseres saber um pouco mais em detalhe, recomendo estes autores que vão aparecer aqui. E como já é habitual, poderão encontrar todas as referências utilizadas para a construção deste vídeo na descrição. Entre os diversos escândalos, o mais famoso é sobre a prática das visitas públicas ao hospital, onde os loucos eram exibidos em espetáculos de curiosidade popular, admirados pelos visitantes na forma de entretenimento, em que o paciente, através do medo imposto pelo carcerário, que o chicoteava, o pontapeava, teria de rodopiar, dançar, pular, exibir qualquer movimento, chegando a ser este cenário denominado como um espetáculo de zoológico humano. Certamente, pelos padrões modernos, Bethlen é brutalmente considerado como um lugar frio, escuro, lamacento, extremamente anti-higiênico e anti-humano. E assim se manteve por um longo período. Mas não será esse o nosso critério de análise. Vamos direcionar a nossa atenção para o ano 1674.
Quando se dá a primeira mudança física do hospital? Depois de se admitir que as instalações do antigo Bethlehem, que era na prática um convento, eram condições totalmente inapropriadas para continuar a receber mais pacientes. Deste modo, tomou-se a decisão de construir um novo Bethlehem, que ficou concluído em julho de 1676. Este novo local ofereceu ao autor do projeto, Robert Hooke, o arquiteto, a possibilidade de projetar uma construção com a magnitude e o vigor de um palácio, junto ao muro norte de Londres. O modelo luxuoso desta construção foi, na verdade, motivado pela equívoca ideia de espetáculos humanos, que caracterizava o modelo de assistência aplicado aos doentes deste hospital. Ou seja, um lugar construído para se exibir por si só e valorizar a exibição pública dos doentes mentais. Esta construção chamou a atenção de vários críticos da época, caindo no ridículo pela ostentação do edifício que era na prática desajustada à sua função. O tratamento do exterior, com jardins bem cuidados e a fachada vistosa e palaciana, nada tinha a ver com o interior do edifício, que se limitava a celas e corredores curtos e escuros. Gerou inclusive uma piada da época. Traduzido é algo assim: são mais loucos os que lá habitam ou os que mandaram construir? Esta sátira, escrita por Thomas Brown, é apenas um exemplo da corrente crítica que se gerou relativamente ao novo Bethlehem. Uma construção palaciana com fachada barroca que tinha como intenção impressionar os visitantes. De uma forma geral, estava aberta a qualquer público. Os visitantes apenas teriam que participar por caridade com uma doação. Daí, o mito da tradicional taxa de entrada, 1 centavo para ver os lunáticos. Esta forma cruel como os doentes eram tratados rotulou o hospital como o Palácio dos Lunáticos. No edifício, pode-se encontrar elementos construtivos alusivos ao sentimento de orgulho ou falta de lucidez por parte dos governadores do novo Bethlehem, que mais se assemelhava a um museu dedicado a expor a fragilidade humana de forma insensível. Nas palavras de um escritor satírico da altura, Ned Ward, podemos ler: estes governantes e chefes da cidade devem estar loucos. Ainda para Ward, o edifício de Hooke, o arquiteto, representava através de um desenho agressivamente luxuoso, não só uma imagem de insensibilidade relativamente aos pacientes, mas também a imagem de vaidade e ostentação por parte desses chefes e governantes. Vamos conhecer alguns desses detalhes construtivos. Podemos apoiar-nos em algumas informações fornecidas pelo testemunho de alguns visitantes, como por exemplo John Evelyn, um escritor, diarista e jardineiro inglês que, após a sua visita ao Hospital de Bethlehem em 1678, afirma no seu diário de memórias ter conhecimento que o hospital teria sido construído sobre a vala de esgotos. Sobre essas circunstâncias, as fundações apresentavam-se inseguras, para além do próprio aspecto e condições parecerem duvidosas. Lendo em detalhe a descrição deste escritor, parece querer dizer que as celas eram escuras, úmidas e de piso lamacento, por serem construídas em cima das fundações, uma prática habitual na época. Outra descrição conhecida é de um comerciante inglês, que na sua visita ao hospital elogia primeiramente o local, dizendo que se trata de uma estrutura vistosa e nobre, não só por ser um dos principais ornamentos da cidade, mas também por ser um monumento de caridade, criticando mais tarde, com desaprovação, os enxames de pessoas, referindo-se aos visitantes que se amontoavam em Bethlehem durante os feriados. Outro visitante, Thomas Smith, um artista antiquário inglês, publica em 1815 um estudo de análise sobre alguns pormenores do novo Bethlehem. É esta análise que vamos dar um pouco mais de atenção a seguir. No que respeita à implementação do novo hospital, este localiza-se em Moorfield, numa das suas áreas mais amplas, situado junto ao muro da margem norte de Londres, um muro que já teria cerca de 1400 anos. Este muro, de acordo com os apontamentos de Smith,
teria mais de 200 metros de comprimento e cerca de 4 metros de altura. Estas dimensões tinham como objetivo impedir a fuga dos doentes, particularmente nas extremidades do edifício, onde estavam localizados 2 pátios para o uso dos pacientes insanos, nos quais poderiam circular para apanhar sol e ar fresco. No entanto, a parede frontal teria cerca de 2,5 metros de altura, de modo a permitir que o edifício pudesse ser apreciado e visto de fora. Inclusive, para esse efeito, foram introduzidas 6 aberturas na parede e vedadas com grades de ferro. Este efeito e a altura dos muros frontais seria possível uma vez que os pacientes não tinham permissão para circular nos jardins onde se localizava a entrada principal. Quanto à fachada principal, bilateralmente simétrica e alongada, era composta por uma estrutura central e 2 laterais. Relativamente à altura do edifício, este corresponderia a cerca de 4 pisos, tratando-se o primeiro de uma cave e o último de um sótão. O telhado era inclinado ao estilo francês. Nesta dimensão, o edifício estaria preparado para receber entre 120 a 150 pacientes. Mas vale referir que são desconhecidos o número exato de pacientes que chegou a ter na realidade. Relativamente ao exterior, a entrada principal apresenta-se como uma imagem de grandeza do edifício, composta por 2 portões laterais de serviço e um portão central, utilizado essencialmente para receber o público. É no portão central que estão as famosas esculturas de 2 homens reclinados, um em cada lado, repousados no topo do frontal circular, que assentam sobre 2 pilastras cada, de capitel de ordem jónica e o entabelamento de ordem coríntia. No hospital havia também algumas portas denominadas por portas de 1 centavo, ou as penny gates, onde eram colocadas 2 figuras maníacas, uma mulher e um homem, posicionados um em cada lado da porta. Refere-se sem dúvida ao costume já praticado no antigo Bethlehem, em que em determinados pontos do percurso turístico, o visitante teria de oferecer 1 centavo. As esculturas que se encontravam no topo do principal portão, intituladas por Loucura Delirante e Melancolia, têm uma dimensão à escala real e foram uma das obras mais marcantes do escultor dinamarquês Caius Cyber, sendo este um dos elementos de decoração que reforça o investimento de grandeza atribuído ao edifício. Evidentemente, Bethlehem era uma atração popular e certamente o destaque conferido ao novo Bethlehem não era só por ter sido o primeiro hospital psiquiátrico, mas também por ser um dos poucos edifícios públicos finalizados após o grande incêndio de Londres, que ocorreu em 1666. Aquele incêndio provocado pelo padeiro do rei. Este novo edifício, o novo Bethlehem, manteve-se por muito tempo como o único edifício com aparência de palácio em Londres, beneficiando ainda de um local aberto com grandes jardins que ofereciam uma imagem de amplitude e nobreza. A sua aparência luxuosa atraiu novos visitantes e o seu tamanho permitiu que essas pessoas pudessem circular pelo seu interior, em grande número. Assim, parece ter sido por muitos anos. Contudo, esta experiência exerceu uma influência profunda nas pessoas sobre a forma de como passaram a olhar a loucura. Ou seja, o espetáculo de horrores que tanto atraía visitantes por meros centavos, na segunda metade do século XVIII, passa a ser criticado e sentido como escandaloso. Esta nova consciência social é marcada pelas novas políticas de restrição impostas aos visitantes, nomeadamente a introdução do sistema de ingressos e regulamentação das visitas, aplicada a partir de 1770. Esta medida resultou num corte abrupto de visitas públicas ao hospital, mas não necessariamente no seu fim absoluto. Entretanto, 3 décadas mais tarde, em 1807, a cidade de Londres passa a assistir ao início da demolição do edifício que foi, por muitos anos, o palco de exibição da loucura e desprezo pela vida humana. Desta vez, comprometidos e forçados a melhorar as condições de assistência ao paciente, Bethlehem sai da cidade de Londres em 1815 para se instalar longe do centro da cidade. Entretanto, é de salientar
que na Europa vive-se no momento uma nova postura relativamente à ideia de assistência na saúde mental, que se apoia em políticas de cura e não de punição. Neste sentido, Bethlem foi severamente criticado e teve de mudar as suas estratégias. Ainda assim, a prática de visitas parece ter permanecido por vários anos, embora muito mais restritas. De qualquer modo, esta nova transferência veio conferir uma nova oportunidade à história do Hospital Psiquiátrico de Bethlem. É nesta perspectiva que será apresentado um novo plano. Para se compreender as diretrizes que seria o terceiro Hospital Psiquiátrico de Bethlem, hoje o Museu Imperial de Guerra, esta análise irá finalmente apoiar-se no testemunho de Bernardino Gomes. Este novo edifício, da autoria de James Lewis, é um modelo linear, com pequenas extensões radiais, permitindo dessa forma aproveitar a luz e o ar em ambas as faces do edifício. Princípio este que ajudaria a restaurar a saúde do paciente. Contudo, na década de 1840, foram feitas algumas adições na secção central e na parte traseira do hospital, pelo arquiteto Sidney Smirke, permitindo aumentar a capacidade do edifício, mudando a sua tipologia inicial. A planta geral apresenta algumas influências do projeto de Hooke, no que respeita à imagem de grandeza e à utilização do corredor central como linha orientadora do projeto. Alguns arquitetos consideram ser a cúpula e o pórtico o grande ícone do novo projeto. No entanto, criticam o facto de ter sido uma vez mais pensado, não exatamente em função do conforto para os pacientes, mas sim de acordo com as influências que marcam a imagem do hospital anteriormente, concentrados num desenho visualmente atrativo com um caráter palaciano. Isto é, o frontal do edifício apresentava grandes dimensões e era com certeza imponente. Em contrapartida, o piso inferior onde alojava os pacientes severos era perpetuamente escuro e sombrio. Quanto ao desenho das fachadas, este terceiro hospital era um edifício de 4 pisos, localizado num contexto urbano, e particularmente no lado norte, estava muito próximo do espaço público. Essa fachada era composta por uma fila de janelas de grandes dimensões, o que oferecia uma vista direta para a rua e, muito provavelmente, uma exposição desadequada do interior do edifício. Alguns autores relacionam o estilo de vida dos palácios e mansões britânicos com os conceitos de construção pensados para os asilos. Nesta comparação, percebe-se que o grau de grandeza dignificaria o edifício, transmitindo dessa forma aos familiares dos pacientes a segurança e o caráter de dignidade que aparentemente poderia haver na forma de acolhimento e tratamento. Em análise, pode-se verificar que os corredores que percorriam todo o edifício correspondem a uma das imagens que marca as casas de campo luxuosas. Estes corredores longitudinais, denominados de galerias, são essencialmente usados para passear no interior. O mesmo se reproduz tanto no projeto de Hooke, o anterior, como neste, o terceiro. É de referir ainda que a prática de visitas regulares nos asilos também em muito se assemelhavam ao papel social característico das mansões. Não é de admirar que Bernardino Gomes se tenha fascinado com a aparência do edifício. Ainda de referir que o uso do tratamento violento, punição e restrição parecia ter sido parcialmente eliminado dos processos terapêuticos em todos os hospitais visitados, dando lugar ao tratamento através do respeito, do carinho e da dignidade do paciente. Talvez por isso o alienista português tenha qualificado a Inglaterra como o melhor exemplo de todos os países visitados. O Hospital Bethlem permaneceu neste local até 1930, mudando-se para o atual, em Beckham, sendo projetado pelos arquitetos Charles Alcock e John Cheston, num modelo de construção inspirado nas colónias, continuando assim a desempenhar um papel importante na psiquiatria. Quanto ao modelo de colónias que inspirou os arquitetos, vamos conhecer a sua origem num dos vídeos que brevemente irei montar, sendo esta uma das minhas histórias preferidas e que estou bastante ansioso por contar.
Para já é por aqui que ficamos e no próximo vídeo vamos ter a oportunidade de conhecer o primeiro hospital do mundo a adotar estratégias de humanização e o conceito de terapia do espaço. Entretanto, não te esqueças de deixar um like e de subscrever, porque é uma das formas de eu saber que este conteúdo é útil para ti e assim motivas-me a fazer mais e melhor. Um abraço e vemo-nos no próximo vídeo.